a gente vai para a parte de composição química e estrutura do DNA e do RNA. Eu gosto de explicar assim. Primeiro eu falo só do DNA, depois eu falo do RNA. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é para vocês imaginarem Vamos pensar, eu gosto de falar, sabe um muro? Muro de tijolo ou de bloco? Alô? Pessoal? Sim, né? Tenta imaginar um muro. O muro, ou um colar de pérolas, de bolinha, de continha, de miçanga, de bolinha, tem que ser, não pode ser que nem o meu. Se você for ver, um colar de pérola, ele é feito de várias pérolas unidas uma nas outras, que no final formam um fio comprido, mais ou menos comprido, do jeito que você quiser o seu colar. Se você for ver um muro, e der uma olhada no muro assim na parte horizontal, você vai ver que tem um monte de tijolinho um ao lado do outro, não é? Ligados por cimento, massa, sei lá como é que chama o trem lá que liga o negócio. Então a gente tem o quê? A formação, né, do colar ou do muro, que são coisas grandes, né, para ajudar a gente a entender como é feito o DNA. Então, se você imaginar que o DNA seja um colar de pérolas, tá? Ou de bolinha, que seja. Cada bolinha vai ser chamado de nucleotídeo, tá? Cada bolinha que vai formar o DNA. Então, em cada tijolinho ou em cada pérolazinha, o nucleotídeo vai ter sempre uma molécula de açúcar. Esses números aqui, ó, representam o número de carbonos que existe nesse açúcar. Existe uma molécula de ácido fosfórico ou fosfato, podemos falar fosfato se for mais fácil. E existe aqui uma base nitrogenada, tá? Então, quando a gente vai falar do que é um nucleotídeo, eu costumo falar que cada nucleotídeo equivale a uma bolinha do colar de pérolas. Cada nucleotídeo corresponde a um tijolinho do muro. Só que o nosso nucleotídeo de DNA, ele não é uma coisa de uma única composição. Ele é composto por 3 elementos. Então, ele é composto por uma base nitrogenada, por uma molécula de açúcar e por uma molécula de fosfato. O que acontece aqui neste lugar da base nitrogenada? As bases nitrogenadas, elas variam de acordo com a bolinha do DNA. Então, imagina que eu estou falando de uma sequência de pérolas ou do muro, uma sequência de tijolinhos. E o fosfato no DNA vai ser sempre o mesmo tipo. O açúcar no DNA vai ser sempre o mesmo tipo. E o que vai variar é essa estrutura que tem nitrogênio e por isso é chamada de base nitrogenada. No DNA, quimicamente falando, nós temos citosina, que a gente representa geralmente com a letra C, guanina, aqui está escrito citosine, guanine porque está em inglês, tá? Guanina, adenina e timina. Essas são as bases nitrogenadas do DNA. O que significa? Que todo nucleotídeo do DNA vai ter um fosfato, um açúcar e vamos supor aqui uma citosina. O outro nucleotídeo, a outra bolinha do DNA, vai ter um fosfato, um açúcar e uma guanina. O outro vai ser uma adenina e assim por diante. Por isso que às vezes a gente assiste lá o Fantástico ou qualquer outra coisa, Globo Repórter, sei lá, que nem sei se tem ainda, e a gente vê eles colocando um monte de letrinha. Não sei se vocês já viram isso. Sim ou não, pessoal? Já viram? Não é? Eles falam, então foi sequenciado o DNA de tal, não sei o que. Aí eles põem lá no fundo umas imagens assim, parecendo um alfabeto. Na verdade, não é um alfabeto. Eles brincam basicamente com essas 4 letras. Por quê? Olha, pensa comigo que bacana. Se o fosfato é sempre o mesmo tipo no nucleotídeo,
se o açúcar é sempre o mesmo tipo e só varia a base, fica mais fácil a gente colocar C, G, T, A. Não precisa de toda vez desenhar a molécula inteira do nucleotídeo. Tá ok? Claro que o William Bonner ou os repórteres, né? Geralmente quando eles falam as letras do DNA, eu não sei sinceramente se eles sabem que não existe letra no DNA. Existem moléculas químicas que levam nomes e nós usamos a letra para representar. Tudo bem até aqui? Ainda não, né? Mas vamos ver aqui, ó. Então, ó, as bases nitrogenadas. Todo mundo entendeu que nucleotídeo é a unidade que vai formar juntinhas, muitos nucleotídeos vão formar uma fita de DNA. Todo mundo entendeu isso, gente? Beleza? Então eu vou ter uma... Aí vai se repetindo, eu já vou mostrar no próximo slide, só um minutinho. Aí, exatamente, você vai ter, por exemplo, açúcar, fosfato e base, depois embaixo, açúcar, fosfato e base, depois açúcar, fosfato e base. E isso, muitos, milhares de vezes. O que varia no DNA é sempre a base. Então, de vez em quando vai ter aqui uma citosina, outra vez vai ter uma timina, e assim por diante. O açúcar não varia. É um açúcar que aqui está a estrutura molecular dele, chamado de desoxirribose. Por isso que chama DNA, porque é o ácido desoxirribonucleico. Olha só, essa desoxi é porque essa molécula aqui, esse OH, o oxigênio foi perdido daqui. Então a gente chama isso aqui de desoxirribose, porque é uma ribose, que é um açúcar de 5 carbonos, e porque perdeu um oxigênio. Tá ok? Então esse desoxi é porque não existe um oxigênio aqui, fica só o hidrogênio, só o H. Tá? Mas isso é aquela coisa que eu falei, das ligações químicas, que isso aqui é para vocês verem que existe, para quem ainda nunca viu, tá bom? Então, o açúcar é sempre uma desoxirribose no DNA, sempre vai ter um grupo fosfato e as bases nitrogenadas do DNA pode ser uma citosina, uma guanina, adenina ou timina. Aí, gente, o que acontece? Dá uma olhadinha. Esse aqui é o nosso nucleotídeo. Pode ter qualquer coisa, qualquer base, qualquer uma das 4 bases aqui. Joinha? Faz assim para te... Tudo bem? Abre o som aí. Tô sozinha, gente? Então, mas tudo bem? Ó, isso aqui é o nucleotídeo. Um fosfato, um açúcar e pode ser uma adenina, uma timina, uma citosina aqui. Como que é composto, do que é, né? Como é feita a estrutura do nosso DNA? Olha só, não se desesperem. Olha o que nós temos aqui. Nós vamos ter 2 fitas, como a gente falou lá no começo. Então, dá uma olhada. Aqui tem um fosfato, um açúcar, esse P é do fosfato em inglês, o açúcar de sugar, né? E uma base nitrogenada, que neste caso aqui é uma adenina. Ligado a ele, isso aqui é um nucleotídeo, certo, gente? Ó, onde eu tô passando aqui, ó. Deixa eu fazer pegar uma cor aqui mais bonitinha. Ó, isso aqui, que eu tô circundando, é a mesma coisa disso aqui. Um fosfato, um açúcar e uma base. E aqui a base é a adenina. Tudo bem? Alô? Então, dá uma olhada aqui embaixo, né, na sequência, na mesma fita, eu estou desse lado. Nós temos outro nucleotídeo, ó, um fosfato, um açúcar e dessa vez aqui é um G, então é uma guanina. E assim por diante. Então aqui nós temos representados 1, 2, 3, 4
nucleotídeos. Então aqui tá cercadinho aqui, ó, que já foi lá para vocês. Um fosfato, um açúcar e uma citosina é um nucleotídeo. Aí isso é uma fita do DNA. Como que vai ser a outra fita? Ela vai ser muito parecida, ela não é igual. Igual seria se eu tivesse aqui um nucleotídeo com adenina, sim ou não, gente? Ó, esse lado seria igual a este, vermelho aqui, que eu vou fazer desse lado aqui, ó. O azulzinho aqui seria igual ao vermelhinho se fosse fosfato, açúcar e adenina. Mas não é igual. A fita dupla do DNA, ela é complementar. O que significa isso? Que onde existe uma adenina de um lado, vai existir sempre na fita dupla correta, né? Uma molécula de nucleotídeo, ó, vou circundar aqui, ó, outro nucleotídeo, só que aqui ele tá de pontinha cabeça, vai ter este nucleotídeo contendo uma timina. Onde existe uma molécula, um nucleotídeo com guanina, vai ter sempre deste lado uma citosina. Se tem uma timina, sempre deste lado adenina. Se tem uma citosina, uma guanina. Então sempre a gente vai ter assim, ó, se de um lado é adenina, do outro lado da fita vai ser uma timina. E vice-versa, se for timina, do outro lado da fita eu vou ter uma adenina. E se for citosina, do outro lado da fita, isso é regra. Mas é uma regra que foi descoberta, não foi uma regra inventada. Entendeu? É sempre assim. E isso tem explicação na estrutura química, tá? Eu já conto pra vocês. Então dá uma olhada aqui, ó. Sempre que for uma citosina é uma guanina aqui. E sempre que for de um lado guanina, deste lado aqui, eu vou ter uma citosina. Então, A com T, C com G é uma regra. Porque, deixa eu só ver qual que é o próximo slide aqui, ó. Por que é uma regra? Vamos passar para esse slide aqui, ó. Dá uma olhada. Eu tenho, ó, aqui é uma representação do DNA com letrinhas, mostrando aqui as letrinhas, as bases nitrogenadas. E o açúcar e o fosfato estão representados aqui nessa barrinha marrom, sem detalhes. Que aqui a gente só quer destacar as ligações que existem entre na estrutura do DNA. Por que acontece de ser sempre A com T, C com G? Vou voltar aqui um pouquinho, ó. Quando o ponto de ligação das duas fitas do DNA é através da ligação, deixa eu pôr aqui, destes carinhas aqui, ó, tá? Das bases nitrogenadas. São elas que ligam a fita dupla. Então, aqui eu tenho uma fita, aqui eu tenho outra fita, tá ok? Aqui, ela tem existem ligações entre os nucleotídeos de uma fita, e existe a ligação entre os nucleotídeos das duas fitas. Essas ligações aqui, unida, para manter essas duas fitas unidas, ó, aqui faltou um I aqui, ó, para manter essas duas fitas unidas, nós vamos ter ligações que nós chamamos de pontes de hidrogênio. Se vocês olharem aqui, a representação geral do DNA, aqui fosfato, açúcar e uma base adenina. Deste lado, fosfato, açúcar e uma timina. Se vocês olharem, vocês vão ver que aqui tem 2 risquinhos. Se vocês olharem na citosina e na guanina, vocês vão ver que tem 3 risquinhos pontilhados. Essas linhas pontilhadas aqui, marcadas para essa estrelinha, estão mostrando as pontes de hidrogênio, que é o tipo de ligação que existe ali. Então, como vocês alguém me perguntou há pouco, isso é regra? É regra. Por quê?
Porque a melhor ligação com a adenina é a timina. Porque a adenina quer fazer duas ligações, a timina também quer. Então, fazendo assim, elas se ligam e ficam completinhas. A melhor ligação entre citosina e guanina é entre elas, citosina e guanina, desculpa. Por quê? As duas possuem tendência a formar 3 pontos de hidrogênio. E isso configura a maior estabilidade da molécula. Ai, Pro, mas pode ser que exista um lugar que tem assim, ó, A, e aqui vem uma citosina? Pode ser, só que o A vai ficar de boas, só que a citosina vai ficar com uma perninha, uma ligação a mais querendo ser feita. Então isso aqui não é estável na molécula. O que é estável? A com T, C com G. Se vocês voltarem aqui atrás, vejam que quando eu escrevi já A com T, C com G, eu já pus as 3 ligaçõezinhas e as duas, porque eu já acostumei dessa forma. Toda vez que eu escrevo A com T, eu ponho 2 esquinhos. Toda vez que eu escrevo C com G, eu ponho 3 esquinhos. Neste caso aqui, ó, vamos pegar aqui embaixo que ele já rabisquei. Vamos supor, vou pegar uma mais forte, porque vocês não vão enxergar. Fala, Maíra. Não fica estável. Se isso acontecer, vai acontecer, primeiro existem sistemas de reparo. Então a nossa célula ela faz checagem para ver se foi tudo bem. Se encontra uma coisa dessa aqui, uma colocação, um pareamento que a gente fala, né? Um par errado, ela substitui. Existem enzimas que substituem. Se ela não vê esse problema, não enxergar, não vir esse problema, acontece de passar para frente esse erro aqui, e isso pode configurar o que a gente chama de mutação, tá? Então nós temos sistemas de checagem para não deixar isso acontecer, porque isso aí não é estável na molécula. Tudo bem? Pode acontecer, mas o corpo corrige. Ah, e pode acontecer de passar? Pode acontecer de passar. Existem mutações que é por causa da mudança de uma letrinha lá no DNA. Não sei se vocês já ouviram falar. Exatamente. Vocês já ouviram falar de uma doença que chama anemia falciforme? A pessoa tem a hemácia, em vez de ser o glóbulo vermelho bem redondinho, tem assim, na forma de fazendo uma foice. Parece aquelas foices de filme de medo, de terror, sabe? Que sai para degolar as pessoas. Essa alteração que causa essa doença, chamada anemia falciforme, é por causa da troca de uma base só no código genético da molécula de hemoglobina. Entendeu? Então, ocorreu o erro não foi corrigido e, portanto, esse erro permanece e traz um problema para a proteína da célula. A hemoglobina é uma proteína. Aí a hemoglobina fica defeituosa e ela entorta a hemácia. E aí traz os problemas de coagulação, as coisas lá da anemia. Ok? Então, ó, pode acontecer, Maíra? Pode, mas o nosso corpo corrige. Vamos aprender o certo primeiro. A com T, C com G. Onde tem adenina e timina, faz 2 ligações. Onde tem citosina e guanina, fazemos quimicamente, né? Faça 3 ligações, ok? Como tá colocado aqui, ó. 1, 2, aqui. Deixa eu pegar a ponteirinha laser para vocês enxergarem melhor. Então, ó, 1, 2, aqui citosina e guanina, 1, 2 e 3. Bom, existem mais ligações aqui, tá, gente? Então, existe entre os nucleotídeos, aqui, ó, entre este nucleotídeo e este da mesma fita, existem ligações que são chamadas de ligação fosfodiéster. E existem, né, as ligações ou pontes de hidrogênio entre as 2 fitas. Então, se eu pergunto para vocês, anotem aí no caderninho de vocês, qual o principal tipo de ligação
que mantém a fita dupla do DNA? A resposta é ponte ou ligação de hidrogênio. Pode deixar essa perguntinha aí, porque é uma perguntinha bonita. Oi? Posso. A pergunta é, ó. Na verdade, eu vou fazer até melhor, quer ver? Descartar. Deixa eu vir aqui só um pouquinho. Eu vou escrever lá no Meet para vocês. Aí fica constando lá, entendeu? Perguntinha. Se eu pergunto para vocês, qual a principal ligação que mantém a fita dupla do DNA? Viram lá? Viram lá a pergunta? Aí, isso, porque aí fica por escrito, é melhor, né? Sim, ponte ou ligação de hidrogênio. Pode usar as duas. Tá bom? Para vocês, gente, até aí tá bom. Não para vocês, porque isso aqui é aula de citologia. Se vocês fossem para aula de biologia molecular, aí a gente ia falar dessas outras ligações que tem aqui, entre os nucleotídeos, que tem dentro do nucleotídeo. Então, tudo isso aqui é ligação química, porque são 3 moléculas, fosfato, açúcar e base. Eles são mantidos ligados por ligações. E o pessoal dá nome para essas coisas, né? Tá bom? Beleza? De DNA, gente, precisa saber quais os componentes de um nucleotídeo, tá? Precisa saber qual é o açúcar que ocorre no DNA. Precisa saber quais são as bases que ocorrem no DNA. Vocês estão anotando? Mas vocês sabem que depois isso aqui fica gravado, mas tudo bem. Vamos lá. Do DNA, o que precisa saber? O que é um nucleotídeo? Quais são, vamos colocar assim, quais são as 3 moléculas que formam o nucleotídeo, certo? Exatamente. Vocês podem abreviar também, né? Depois, gente, qual as 3 moléculas que formam o nucleotídeo? Tem que escrever rapidinho, gente, senão tem que correr atrás de mim. E abreviando, né? Então, quais são as moléculas, as 3, né, que formam o nucleotídeo? Para você saber o que é um nucleotídeo, precisa saber isso. Aí você precisa saber qual o açúcar no DNA. Desoxirribose. Sim, tá aqui, ó. Depois eu posso digitar essas perguntas, não tem problema. Depois, precisa saber quais são as 4 bases nitrogenadas, são as bases nitrogenadas do DNA. Que aí vão ser quais? E timina, fechou. E por último, saber que o DNA é fita dupla, saber que na fita dupla A liga com T, C liga com G. Então, saber quais são, onde ocorre, se quiser colocar na forma de uma pergunta, né? Qual é, né? Que a gente já tinha falado dessa pergunta que eu pus lá
Qual é o tipo de ligação que mantém a fita dupla do DNA? Ligação de hidrogênio, fazendo adenina com timina, 2 ligações, citosina com guanina, 3 ligações. Pode perguntar, gente. Se precisar, a gente repete. É que eu não capricho muito, eu já escrevi as perguntas aqui pra mim. Achei que tinha dado tempo.